radioatividade é um fenômeno físico tão impressionante e, ao mesmo tempo que é elegante, é tão poderoso que, além da gente ver o reflexo disso nos dias de hoje e ser um campo que está sempre em expansão e que ainda existe muita coisa para ser descoberto, mudou drasticamente toda a área da física. E se hoje nós temos o campo da física moderna, é graças a esse estopim inicial aí desse campo da ciência, descoberto por nada mais nada menos do que Marie e Pierre Curie, juntamente com Henri Becquerel, em 1896 e um pouquinho mais de tempo aí adiante. E essa história é tão impressionante, pelo menos do meu ponto de vista, que obviamente ela não poderia deixar de ser contada aqui no Radiação para Leigos. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou contar para vocês a história do descobrimento da radioatividade. É fascinante, eu particularmente tenho um fascínio absurdo nessa história e eu estou contando ela para vocês aqui por duas razões, né? Primeiramente porque anteriormente aqui no canal eu já havia contado para vocês a história da descoberta dos raios X e, portanto, essa história é muito complementar porque ela segue a sequência da linha cronológica que embasa toda a ciência radiológica, a física das radiações, a física moderna, né? Então, é uma história muito interessante e é umas coisas, gente, que eu fico me perguntando, caramba, como que pode as pessoas terem pensado, terem visto essas coincidências, né? Realmente, né, ser cientista é uma coisa fascinante, é você olhar para algo e imaginar ou supor que existe algo além e você conseguir provar isso. Realmente muito legal. Então essa é a primeira razão. Mas a segunda, né, é que eu devo ter comentado com vocês no episódio anterior, mas eu estou lendo um livro que se chama Madame Curie, que é a narrativa da história da Marie Curie. E, claro, isso vai render um episódio também, mas eu quis separar essa parte porque ela por si só é magnífica, né? Essa parte da história da descoberta. Então, agora que eu já resumi o livro, já li ele por inteiro e já separei os tópicos importantes, eu queria, a parte disso, né, ou seja, além da história dela, eu queria primeiro falar sobre essa descoberta e sobre o fenômeno físico, porque realmente é muito legal. Então, como o episódio da história da Marie já vai ser bem grande, e realmente, gente, é um livro enorme, então a história dela é muito bacana, tem muitos nuances, então já vai ser gigantesco. Se eu for detalhar a descoberta dentro do mesmo episódio, não vai ter fim. Então eu preferi detalhar com tudo que eu gostaria de falar sobre a radioatividade aqui a parte para vocês nesse episódio, e depois eu faço uma síntese quando for falar da história dela. Mas, gente, realmente, cara, é uma história muito impressionante, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, tem algumas informações aqui até que eu acrescentei além da literatura, né? Mas só para vocês saberem, então, que a referência para dar esse contexto histórico é o livro escrito pela filha de Marie Curie, né, Eve Curie, que traz aí como que foi todo esse processo. Mas também cabe pontuar aqui que, naturalmente, tudo isso que a Marie fez foi documentado, né, então tem um livro escrito em francês que fala só sobre isso, e que tem toda a denominação física do processo. Então, claro, né, é uma linguagem extremamente científica, extremamente técnica, e aqui eu, claro, quero trazer para vocês um formato leigo, né, um troço interessante, e realmente, gente, é muito legal, acho que vocês vão gostar bastante. Então, se vocês curtirem, depois vocês deixam aí os comentários de vocês aqui pelo Spotify ou por qualquer plataforma que vocês estejam me ouvindo, ou pelo Instagram, TikTok, enfim, né, vocês que escolhem. E, claro, antes de eu começar a falar, né, sobre isso propriamente dito, tem aqui as minhas considerações iniciais, que eu não posso deixar, né, de falar aí toda vez que eu faço um episódio. Mas, para ser sincero, gente, nas minhas considerações iniciais, eu acho que tudo que eu tinha para contar para vocês, eu contei no episódio anterior das aventuras radiológicas. Só que nesse início de ano aí de 2026, claro, né, é sempre importante lembrar que é quando a Radiação para Leigos faz aniversário. Então, nós estamos online aqui conectados
desde o dia 18 de janeiro de 2021. Então, nós temos já 5 anos de radiação para leigos, eu e vocês. Então, muito obrigada por todo esse tempo de audiência, de vocês estarem aqui, sempre ansiosos, esperando por mais um episódio, e por terem paciência com os meus lapsos de tempo entre um episódio e outro. E já adianto que realmente o 2026 está bem desafiador, tô com um monte de coisa para fazer, mas eu fico muito feliz porque são coisas boas, coisas de trabalho, coisas que resultam em outras coisas boas, né? Não é doença, não é, né? Não é miséria, não é desgraça. Então, não sendo isso, que a vida mande muito mais, né, que a gente dá um jeito. Então, eu tô achando ótimo, mas claro, como sempre, né, vou tentar trazer coisas para vocês. Mas, ó, com certeza já adianto para vocês que engajada a esse episódio, logo na sequência, né, eu vou estar postando esse agora no final de janeiro de 2026, então em fevereiro de 2026 vai ter já o da história da Marie Curie, muito bom também. Novamente, como eu falei, né, li o livro na íntegra, né, fiz o resumo ali, né, bem completo e, cara, é muita coisa para falar. Vocês vão adorar, né? E eu já, como sempre, né, falo bastante. Então, imagine só contando a história dessa pessoa ímpar. Então, vamos falar do que interessa. Pois muito bem, eu não sei nem como começar essa história, né? Então vamos começar do início. Só que o início, na verdade, começa até antes da descoberta em si. Assim como muitas coisas da ciência, né? A ciência ela nunca se constrói de um ponto único. É sempre uma somatória de conhecimentos prévios que vão abrindo caminho para que alguém consiga vislumbrar no meio daquela trajetória alguma coisa prestes a ser descoberta. E nesse caso da radioatividade, como eu comentei na introdução do episódio, foi um fenômeno físico descoberto essencialmente por 3 pessoas, Henri Becquerel e o casal Curie. E, claro, né, para que faça sentido toda essa questão da descoberta, a gente tem que falar um pouco, né, da questão de trajetória de vida, tanto da Marie quanto do Pierre ali, né, e do Henri Becquerel. Mas, como eu comentei há pouco, como eu vou ter um episódio em que eu vou falar integralmente, né, da biografia da Marie, eu vou deixar detalhes mais relevantes para narrar no episódio que vai se seguir a esse aqui. Mas existem pontos que são relevantes ali para a gente começar essa história, tá? Então, retrocedendo um pouco a descoberta, o que aconteceu lá no final do século XIX, tá? Em 1895, aconteceu uma coisa muito importante, que eu já narrei aqui no programa para vocês. Mais especificamente em 8 de novembro. O que aconteceu nessa data? Foi quando tivemos o anúncio da descoberta dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Então, quando ele fez essa publicação, dessa descoberta desses raios misteriosos que atravessavam a carne, em que você não conseguia ver, mas que causava fluorescência de certos materiais, isso foi um fascínio mundial. Isso se espalhou rapidamente por toda a Europa e depois por outros países do mundo. E foi uma descoberta realmente muito absurda, tanto que o Röntgen recebeu o primeiro prêmio Nobel, que a gente tem registro, né? E foi na área da física por ter feito a descoberta dos raios X, ou raios Röntgen, como as pessoas também chamavam na época. E esse fenômeno, pessoal, né, dessa descoberta, nesse fenômeno do raio-x, eu já narrei aqui em outros episódios inúmeras vezes, mas ele é um fenômeno atômico, sim, né, ele vem ali da interação, né, da matéria ali, né, de energia, né, em matéria dentro do tubo de raio-x. Essa colocação me ficou péssima, né, mas é uma reação atômica ali, né, que acontece dentro de um dispositivo, o tubo Crookes, que é causado, né, por uma descarga elétrica em que há choque de elétrons contra um alvo, e isso desencadeia esse fenômeno. Mas, em outras palavras, né, é um fenômeno elétrico. Ele provém da eletrização desse dispositivo para gerar esses raios X. E esses raios X foram uma descoberta maravilhosa, porque a gente conseguia ver o interior do corpo humano. Que coisa espetacular! Imagine, gente, final do século XIX. E isso era uma tecnologia mais jamais imaginada, né? Então, tanto que muita coisa emergiu disso a partir dessa descoberta. E perfeito, né? Então, isso aí, finalzinho, né,
do ano de 1895. E o que acontece? É a partir daí que se origina a descoberta da radioatividade. E eu gosto muito desse contexto histórico, porque a partir dele a gente percebe como radiação X e radiações de modo geral não são sinônimos de radioatividade, são fenômenos físicos distintos. A radioatividade de fato emite radiação, mas a radiação não necessariamente vem da radioatividade. E esse contexto histórico mostra isso pra gente claramente. Então, isso quer dizer que nessa época de descoberta dos raios X, nem se sabia, né? Não existia essa palavra radioatividade, não se conhecia esse fenômeno. Mas a partir disso, passou-se a ser conhecido. É aí que começa a nossa história. Bom, então, depois que o Röntgen fez o anúncio dele acerca da descoberta desse tipo de radiação, e isso percorreu o mundo, tinha um físico francês, que é o Henri Becquerel, que ouviu essa narrativa sobre a descoberta do Röntgen. E ele ficou se perguntando o seguinte, uma coisa muito curiosa, né? O Henri, ele fazia, né, como parte do seu trabalho, né, a análise de fluorescência. O que é fluorescência? Materiais que brilham no escuro, né? Então tem fluorescência e fosforescência. São análogos ali, mas tem uma pequena distinção no modo como a luz, né, é emitida a partir desses materiais, né? Mas, enfim, é esse fenômeno de coisas brilharem no escuro, tipo um gelouco ou aquelas estrelinhas que a gente cola no teto do quarto das crianças que brilha no escuro, né? Então esse é o fenômeno. Então ele estudava, né, esse fenômeno, né, de fluorescência e tudo mais. Nessa época, tinha um material muito interessante que tinha essa característica da fluorescência, que era o urânio. Olhem que legal. Cara, o urânio, ele era um elemento utilizado, ele foi descoberto acho que em 1700 e alguma coisa, e o pessoal nem sabia que ele tinha essa propriedade, porque esse fenômeno não era conhecido. O pessoal descobriu o elemento químico e eles usavam porque ele era fluorescente. Então ele era um elemento comum do uso na sociedade daquela época, mas porque ele brilhava no escuro, era bonito. Não o sal de urânio em si, né, mas quando eles utilizavam, eles faziam uma mistura, né, um processo químico, eles conseguiam obter esse sal que tinha esse brilho curioso quando você jogava luz ultravioleta. E era ele que era utilizado para fabricar os vidros de urânio, que eu já comentei aqui com vocês, né, uralina. Então era esse material aí que dava a esse vidro essa característica de brilhar no escuro ou quando você iluminava com luz ultravioleta. Então, olhem só, né, cara, olhem como as coisas são coincidências fascinantes. Então, o Henri Becquerel estudava isso. Ele queria entender, né, o que causava esse fenômeno, né, quais características, estudar mais a fundo esse processo de fluorescência de certos materiais. Não só ele, outros cientistas da época também. E aí, o que acontece? Quando ele viu essa publicação do Röntgen, ele pensou, será que o fato desse material aqui, né, ter essa relação com fluorescência, será que ele não tem relação com esses raios Röntgen também? Se da mesma maneira que ele produziu aquilo eletricamente, esse material também produz isso de alguma maneira? Essa era a indagação que ele se fazia. E aí ele tinha um experimento ali que ele coordenava, muito interessante, né, que ele pegava o minério que possuía o urânio, né, então a rocha ali, né, sem o urânio puro extraído, mas o mineral ali que possuía esse material impregnado, né, e ele deixava em cima de uma chapa fotográfica. E ele deixava essa pedra no sol. Na concepção dele, né, o que fazia o urânio ser fluorescente é porque o urânio absorvia a luz do sol e depois ela reemitia aquilo, né, em forma de fluorescência. Porque muitos materiais fluorescentes são assim mesmo, né, fluorescentes ou fosforescentes. Então ele achava que tinha essa correlação. E ele ficava tentando entender, porque, poxa vida, né, se, né, existe uma mancha que sai em filmes fotográficos quando eu deixo esse minério em cima acontecendo, mesmo que fique no escuro, talvez emanem raios Röntgen dessa pedra, curiosamente, mas deve ter relação com a absorção da energia do Sol. Essa era a lógica dele.
Então, por muitos dias seguidos, ele fazia isso. Ele deixava o minério em cima de um filme fotográfico, deixava no sol, depois ele revelava e via que ficava uma mancha no filme fotográfico. E isso que intrigava ele. Não, isso aqui tá emitindo raio Röntgen, com certeza. Só não sei como. Mas um dia, aconteceu dele replicar o experimento e estar nublado, sem sol, chuva. E aí ele, deixou ali, um pouquinho, mas não tinha mais onde expor, ele resolveu guardar tudo na gaveta e esqueceu lá, porque ficou chovendo. Mas aí um dia ele lembrou que ele tinha guardado o filme fotográfico com o mineral em cima. Por um acaso ele resolveu revelar. Na cabeça dele, ele pensou, não vai aparecer nada porque eu não deixei no sol, mas vou revelar, já tá aqui, E não há de ver que apareceu a mancha? Curiosamente, quando ele viu aquilo, ele ficou impressionado e ele ficou muito convicto que, de fato, não é o Sol, não tem correlação com a energia solar. É algo que acontece dentro desse material que está causando a emissão desse raio que se parece com o raio Röntgen. Por que se parece? Porque tinha a mesma propriedade de queimar filme fotográfico, mesmo que tivesse no escuro, que o filme fotográfico ele é feito para queimar com luz visível. Mas, poxa vida, esse raio misterioso consegue ir além e queimar dentro da embalagem sem precisar de exposição de luz. É alguma coisa que tem dentro desse material que se assemelha a esses raios Röntgen. E aí, a partir disso, o Henri Becquerel fez essa publicação desse ponto curioso. E isso instigou a população científica da época a respeito daquele mineral, que tinha essa capacidade curiosa. Qual será que era a relação, E aí que entra em cena a nossa física ímpar, Marie Curie, que nessa época já tinha essa nomenclatura. O nome dela, na verdade, é Maria Sklodowska. E, inclusive, por ser polonesa, fala Maria mesmo. Pelo menos é o que a internet fala, Eu não falo polonês. Mas, aparentemente, a pronúncia é como nós falamos em português. Maria Sklodowska. Então, mas nesse momento ela já era casada com o Pierre, então ficou um nome afrancesado, Ficou Marie Curie, por causa do sobrenome do Pierre. Então, nesse momento, em 1896, ela já casada, ela estava procurando um tema para fazer um doutorado. E o que acontece, Ela estava indo para o campo de pesquisa parecido com o do Pierre, relacionado a magnetismo, imantação de aço. Então, ela estava em busca de alguma temática que ela pudesse trabalhar. E aí, ela se deparou, lendo papers científicos, com esse estudo do Becquerel, e ela ficou muito intrigada. Por quê? Porque justamente nem o Becquerel entendia o experimento que ele mesmo replicou. Então, eles viam que tinha alguma coisa curiosa ali, um fenômeno desconhecido, mas que era um enigma. Ninguém sabia, Então, todo mundo estava intrigado, inclusive ela própria achou muito interessante. E aí levantou-se o questionamento, mas beleza, tem a emanação desses raios misteriosos, dessa energia. Mas de onde que vem essa energia? Que tipo de energia que sai dessa pedra? Um excelente tema de doutorado, porque é uma coisa que ninguém sabia, não se tinha resposta, e um doutorado precisa ser um tema inédito, Então, era a oportunidade perfeita. Só que o problema é que ela precisava de um ambiente para poder trabalhar e fazer a investigação, porque ela precisava ter um mineral ali para poder conseguir fazer os seus estudos. E aí vocês vão perceber quando eu trouxer aqui a biografia dela, que ela só se lasca, bem no quesito literal da palavra. Era muito difícil para ela conseguir espaço para poder fazer suas pesquisas, para poder seguir sua vida acadêmica e lecionar e etc, porque primeiro, claro, existia naquela época uma questão de resistência ao fato dela ser mulher, mas honestamente, gente, eu acho que mais do que isso, o problema não é exatamente ela ser mulher, mas o problema é ela ser polonesa, lá na França. Então, a xenofobia que ela vivia em torno disso era maior do que o machismo que ela sofria, a misoginia que ela sofria. Pelo menos essa é a conclusão que dá para chegar lendo as narrativas ali da história dela. Então era realmente muito difícil, ela precisava de um espaço e simplesmente ela não conseguia. E o problema é que o Pierre também não tinha muito prestígio.
nesse aspecto, assim, ele era muito reconhecido, porque ele já era físico muito antes da Marie, ele já tinha feito um monte de descoberta, um monte de experimento, inclusive tem um livro sobre a história dele, que eu vou ler na sequência aqui. Cara, o Pierre também é um físico que, olha, gente, eu vou falar para vocês, outra pessoa tão ímpar quanto a Marie, um casal muito absurdo. Mas, enfim, né, voltando aqui ao ponto, né, então eles não conseguiam ali um lugar muito, né, adequado, mas eles cederam, né, a universidade que eles trabalhavam, cederam ali para eles um ateliê horroroso, que assim, não tinha eletricidade, não tinha aquecimento, mal e mal tinha teto, chão batido. Então, assim, completamente insalubre, porque lá neva, né, faz frio pra caramba, então é muito difícil, e na verdade é até difícil trabalhar, né, porque quando a gente trabalha com instrumentos de medida, para fazer ciência, você precisa de estabilidade, tanto de umidade quanto de temperatura. Mas é o que tinha, e ela aceitou, foi, né? Resolveram fazer, né? Então, começou-se a investigação para descobrir o que era esse fenômeno impressionante que tinha nesse material de urânio que gerava essa emissão de energia espontaneamente, né? Que doideira. Bom, então ela conseguiu uma amostra desse material, tá? Esse material se chama pitblenda, né? Então é um mineral, ou seja, é um material que tem ali uma série de elementos químicos que o compõem, e um deles é o urânio, né? Então ela queria definir primeiro qual que era a energia que essa radiação emanava, tá? Então ela ia medir qual era o poder de ionização. Nessa época, as pessoas já sabiam, né, o que significava ionizar, mas a gente ainda não tinha a delimitação como nós temos hoje e o termo definido, né, de radiação ionizante, porque a única ionizante que havia sido descoberta eram os raios X, que sim, tem a capacidade de ionizar a matéria, mas nesse momento a gente não tinha ainda uma distinção dentro do espectro nomeado, né, radiação ionizante. Mas ela sabia que por ser uma radiação ali, que é uma energia, ela queria saber se era muito ou pouco energético. E uma forma de estimar isso era ver qual era esse poder de ionização, ou seja, qual era o quanto de energia, né, que você teria ali que tornaria o ar um bom condutor. Né? Então é ionizar, tá? Essa definição ali. Ela queria saber se era muito ou pouco ionizante. Como que ela ia descobrir isso? Nessa época, gente, não existia detector de radiação. Porque, novamente, há poucos meses atrás, o que tinha ali era um raio Röntgen, né? Perfeito. Mas para ela conseguir definir isso, então ela precisava medir isso aí. Como que ela mediu? Não existia Geiger, não existia nada, mas tinha um precursor, assim, do Geiger, que é um eletrômero, né? É um eletroscópio, perdão, eletrômero é o que a gente tem hoje, é um eletroscópio. Inclusive, esse dispositivo foi inventado pelo Pierre, porque o Pierre descobriu a piezoeletricidade, gente, vocês acreditam? Esse fenômeno já havia sido descoberto pelo Pierre. Com base nisso, ele construiu esse dispositivo chamado eletroscópio, que conseguia justamente medir esse poder de ionização. Então, olha que engraçado, né, cara? Esse negócio foi cair bem na mão da Marie, que era casado com Pierre, e que já tinha um equipamento que poderia ajudar a identificar o fenômeno que ainda era desconhecido. É claro que quando a natureza deixa as evidências, em algum momento alguém vai pegar essas evidências e fazer a descoberta. Com certeza. Mas, nossa, quando você lê a história assim, cara, é muito impressionante, né? Então, é bem legal, né? Mas, de qualquer forma, né, eles faziam ali, então, né, tinha esse dispositivo. E ela começou a fazer as medições, então, daquele mineral, com esse eletroscópio aí do Pierre. E o que ela percebeu? Que sim, era uma emissão de radiação, né, havia uma emissão ali de altas energias a partir daquele mineral, e ela percebia que a quantidade de emissão de radiação era proporcional à quantidade de urânio que tinha naquela amostra. E que, curiosamente, nada influenciava, nada alterava a emissão dessa radiação. O que isso quer dizer? Indiferente da temperatura, indiferente da luminosidade do ambiente, da pressão, qualquer circunstância, nada interferia nessa emissão de radiação, exceto a quantidade de urânio da amostra. Então, se era um mineral que tinha mais urânio, você tinha mais radiação que ionizava o eletroscópio. Você tinha menos quantidade de urânio naquela amostra, menos radiação
que emanava. Realmente, assim, isso já foi, assim, uma descoberta, ela ficou chocadíssima. E nunca foi visto nada do tipo, né? Embora, claro, né, fosse um fenômeno fraquinho ali, né, mas ainda assim era muito perceptível e era um sinal muito poderoso. E com base nessas informações, eles puderam afirmar, né, a Marie pôde afirmar com certeza e precisão que o que acontecia ali, dado que nada influenciava, era um fenômeno atômico, ou seja, tinha a ver com um átomo. Nessa época, gente, né, 1896, 1897, o modelo atômico que nós tínhamos, em 1897 mais precisamente, era o modelo do Thomson. Que modelo é esse? O pudim de passas, em que você tem um núcleo sólido e indivisível com elétrons orbitando ao redor desse núcleo. É isso que nós tínhamos. Mas ainda existia esse conceito, né, de um átomo inflexível, sabe? Sem segredos, sem pormenores. E isso, assim, cara, era uma afirmação muito absurda de você fazer na época. Porque você tá quebrando um paradigma que se tinha, né? O indivisível, como assim, né? Mas, dado esses testes que ela fez, realmente, é um fenômeno atômico. E aí ela começou a se perguntar o seguinte: será que o urânio é o único material da tabela periódica daquele momento, né, que eles tinham conhecimento, que produz esse fenômeno, essa emissão espontânea, né? Então ela, beleza, assim, o urânio por um acaso realmente emite, que legal, né? Que foi justamente investigando ele que descobrimos que há uma coisa por aí. Mas e os outros? Então ela pegou uma amostra de todos os outros elementos que se tinha conhecimento da época e investigou todos, passou todos pelo eletroscópio. E ela percebeu que, não são todos, mas o tório, por exemplo, que é um elemento da natureza, né, também tinha essa propriedade. Então ela percebeu, opa, esse fenômeno, que eu ainda não sei o que é, não é exclusivo do urânio. É uma propriedade de alguns materiais, alguns elementos químicos, mas não exclusivamente o urânio. Então, para eu poder denominar esse fenômeno, eu não posso dar um nome exclusivo relacionado ao urânio, um uranílico, né, um termo uranílico expressivo relacionado a esse material. Tem que ser um termo geral, porque é um fenômeno indistinto. E aí, a partir desse momento, né, ela resolveu usar um termo mais amplo, que é a radioatividade. Né? Então, é uma atividade que certos elementos possuem de emitir radiação. A palavra radiação já existia, né? Já era, né, vem de radiatio, né? Que é uma palavra do latim, que tem essa emissão, emissão, né, em raios retos, né? Emissão de energia, nesse sentido da etimologia da palavra. É etimologia que fala, né? Eu acho que é. Eu sempre confundo etimologia com entomologia, mas entomologia é de insetos, né? Então, inclusive tem um episódio aqui sobre isso, que é da radioentomologia, bem legal. Eu fiz até um vídeo, inclusive, do Radiação para Leigos, quando saiu a notícia no passado do cientista aqui brasileiro que estava fazendo os insetos dengue, né? Da Aedes aegypti lá, com uma alteração lá que não passava doença, né? Bem legal. Enfim, né? Retornando aqui, então, é a partir desse momento que ela cunha esse termo radioatividade, então capacidade que alguns elementos químicos possuem de emitir radiação, corpos dotados de radiância especial, radioelementos, né? Então elementos que têm essa emissão de energia. E ela investiga então uma série de outras composições que têm elementos químicos em proporções distintas, então sais, óxidos, minérios, metais, tudo, tá? E aí, realmente, o que ela constata a partir dessa medição, que deve ter sido muito empolgante, imagine, né? Você fazer isso a primeira vez, nossa, ser a primeira pessoa da humanidade a ver o fenômeno e desvendar, olhar por trás das cortinas da natureza, ela constatou que, de fato, né? Então, se aqueles minerais, aqueles sais, óxidos não tinham urânio ou tório, eles eram inativos. Não tem essa capacidade, essa radioatividade. Não há. Mas os que tem, né, realmente você consegue constatar. Então, qualquer mineral, né, qualquer minério que tenha concentração de tório e urânio, realmente tem a emissão dos raios misteriosos. Mas aí, o que aconteceu, né? A Marie percebeu uma coisa.
muito intrigante. Enquanto ela investigava esse monte de mineral, né, cada mineral tem proporções de elementos muito distintos, né? Ela percebeu o seguinte, né? Quando ela fazia lá as extraçõezinhas ali do urânio, né, para ter só o mineral do urânio, o elemento urânio ali para poder ver as medições, beleza, ela sabia que tinha uma energia de um certo valor, perfeito. Mas tinha alguns minerais, né, que tinham uma emissão de radiação maior do que só urânio puro. Vou repetir. Alguns minerais que tinham urânio na sua composição, claro, né, tinham uma emissão de radiação maior do que o urânio puro. E, cara, a primeira coisa que ela pensou é erro de medida. Alguma coisa tô fazendo errado. Algum erro na medição, no processamento que eu tô fazendo. Repetiu mais de 20 vezes, porque realmente, né, você como um bom pesquisador, quando vê um resultado estranho no seu experimento, a primeira coisa que ele faz é duvidar de si mesmo. Fiz algo errado. Perfeito? Mas depois de 20 e poucas vezes você repetindo, não tem como duvidar. Ali naquele minério tem alguma coisa mais radioativo do que o urânio e o tório. Mas o quê? Ela já tinha visto tudo que se conhecia de elemento químico. A menos que fosse algo que ninguém conhecesse ainda. Novo. Um elemento novo, desconhecido até o momento. E ela comenta, né? Então conta pro Pierre, comenta com a irmã dela, vocês vão ver lá quando eu fizer o próximo episódio, né? Que ela e a irmã são muito próximas, né? E explica ali em carta, né? Exatamente o que ela viu, né? Que há algo nesses minérios, alguma coisa escondida mais poderoso, mais radioativo do que o urânio e o tório. Fascinante. Então, em 12 de abril de 1898, ela faz a sua publicação e anuncia, né, que, além do fenômeno físico, né, da radioatividade, que nos minerais da petblenda, que é o que eu comentei com vocês, né, que o Henri Becquerel usava, né, que são esses minerais ainda que tem urânio, né, existe algo novo, tá? Então, tanto na petblenda quanto um outro mineral que chama chalcolite. Tá? Tem um outro nome ainda para ele, mas eu não lembro aqui agora de cabeça qual que é. Mas tem um outro nome para esse elemento, tá? Para esse mineral, né? Que tem vários elementos ali na sua composição. Excelente. Só que... Perfeito, ela fez a anunciação, só que assim... Cara, foi aceito assim meia boca, porque como eu falei, tinha assim, um paradigma naquela época, né? Do átomo indivisível. Como assim tem um elemento novo? Como assim um fenômeno novo? Não. Muitos cientistas que leram aquelas publicações acharam um absurdo, né? Falam, não, beleza, tem um elemento novo, prove, extraia o elemento e mostre para nós. Do contrário, Então ela fez uma previsão. Então, por isso que quando a gente fala da descoberta da radioatividade, né? Então, 1896 foi quando o Becquerel fez a publicação dos sais, né? Da marca, né, que o urânio deixou no filme fotográfico, do fenômeno desconhecido. Não se cunhava o termo ainda, porque quem inventou o termo foi a Marie, né? E em 1898 que foi anunciado tanto a definição do termo quanto a existência de elementos radioativos, mas eles ainda não haviam sido extraídos. Foi uma previsão teórica, né? Mas assim, com uma precisão muito absurda, porque não tinha como negar. E tanto que na publicação dela ela fala assim, suspeita de que é um elemento com propriedades parecidas com a do bismuto, que está escondido, né, e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa tão absurda que o próprio Pierre, ele ficou tão abestalhadamente maravilhado com isso, que ele parou de fazer o que ele estava fazendo, ele estava pesquisando outras coisas, não tinha nada a ver. E ele começou a ajudar a Marie. Então, os dois juntos começaram a trabalhar em cima dessa teoria da Marie, né, dessa hipótese de haver um elemento novo. E claro que em dois é muito melhor. Como eu falei, Pierre era um absurdo, né? Uma pessoa muito fascinante. Então, né, juntos, né, o que eles perceberam? Bom, a petblenda, né, que é um mineral, né, a pedra, que tem o urânio junto, mas também tem um monte de outras coisas, né?
A pedra em si, né, a petiblenda, era 4 vezes mais radioativa do que o urânio puro. O urânio, quando era extraído dessa pedra, né? O urânio puro era, então, 4 vezes menos intenso. Mas, então, cara, se tinha alguma coisa escondida ali, devia ser uma quantidade muito pequena, muito ínfima. Porque se ninguém percebeu ainda a existência daquela substância, daquele elemento químico, ela devia ser muito pequena. O cálculo deles é que devia ser ali a concentração de 1%. Mais pra frente vocês vão perceber que na verdade estava longe ainda de 1%, porque é realmente bem trabalhoso extrair, né, os materiais radioativos que se originaram ali, né, a partir dessa previsão da Marie. E beleza, então o que eles vão fazendo? Né? Eles vão fazendo processos químicos para conseguir extrair a substância e aferir o processo físico. Então vocês entendem que está correlacionado, porque lá adiante vocês vão perceber que a Marie ganhou 2 Nobel, uma em física e uma em química. Por quê? Por isso, são fenômenos correlatos, né? Radioatividade e a radiação atômica ali, né? Mais especificamente nuclear nesse caso, né? Mas enfim. Então, né? O que eles fizeram, né? Eles foram separando os compostos quimicamente, né? Pegaram o mineral, trituraram e foram fazendo lá os processos químicos e separando e medindo a radiação. Então, beleza, fazia lá um processamento com ácido lá, extraía uma substância da outra, aí media. Aquela que apontava a radiação, você continuava extraindo, vai fazer outro processo químico, extraía mais um pouco, daí media. Opa, essa aqui agora tá mais... E assim, ia por eliminação. Porque, né, como eu falei, não se sabia o que era. Né, é um metal, é uma terra rara, é o quê? Né? Não sei, né? Então foram indo por eliminatória, experimentação. Pura e simples experimentação. E aí eles perceberam, quando eles separaram uma certa proporção ali do mineral, que existia proporções de emissão de radiação diferente para cada uma daquelas substâncias do processamento. Então, o que isso quer dizer na prática? Que, na verdade, não era um elemento, mas 2. E haviam 2 elementos ocultos ali. Então, nossa, isso é muito legal. Então, o primeiro, em 1898, eles já conseguiram prever, assim, com muita precisão, quimicamente falando, tá? Não sei detalhadamente, tá, gente? Não entendo de química. Né? Mas eles conseguiram. E o nome atribuído foi polônio. Porque a Marie, né, quis nomear dessa forma, esse primeiro que eles identificaram ali, que tem essas características que eu comentei, né, que é ele supondo, né, pelo que se viram ali quimicamente, né, que ele devia ser vizinho do bismuto, que era um metal, e que eles denominariam polônio, porque é em homenagem à terra natal da Marie, né. Eles não conseguiram isolar ainda nesse momento, eles só fizeram a previsão também, né, mas assim, as análises era muito, muito certeiro que ele existia. Agora, o outro, que é o rádio, né? Posteriormente a gente vai ver que é um rádio, né? O rádio, né? Ele ainda não tinha nem sinal, assim, sabe? Tipo, eles sabiam que tinha algo ali, mas esse aí era pra subtrair ele ali, foi um rolê, né? Enfim, mas de qualquer forma, né? Então, isso foi em 1898, né? Mas eles anunciaram de qualquer forma mesmo, né? Um foi no começo, o outro foi no final. No final eles já falaram também da previsão ali, né? Do segundo elemento, que é o rádio, né? Então, realmente, foi muito drástico. Mas, novamente, só acreditariam vendo. Então, beleza, fizeram uma anunciação ali, a previsão, mas agora era o passo mais difícil de dar. Extrair, de fato, os elementos radioativos para você poder provar a existência deles, né? Bom, partindo daí, beleza, eles entendiam que eles tinham que fazer a extração, mas como fazer? Por quê? Justamente porque, como esse elemento está em proporções muito pequeniníssimas no mineral, você precisaria de uma quantidade gigantesca de matéria-prima, petiblenda, né? Para você conseguir fazer o experimento e isolar em quantidades mensuráveis. Então, eram 3 problemas. Primeiro, como conseguir o material? Segundo, onde vão trabalhar com esse material? E terceiro, como é que vão pagar? Bom,
A pitblende era um mineral bem caro na época. Por quê? Porque era de lá que se extraía o urânio que era usado pelas indústrias que fabricavam os vidros uraníferos. Os vidros de urânio, né, os uralinas da vida. Então, a empresa da época, né, que fazia comercialização ali, o mineral era carérrimo, né? Só que o que acontece? Como é bom ser inteligente, né, cara? Ai, como eu queria ter 1% dessa capacidade maravilhosa. Pelos experimentos que eles fizeram, eles perceberam que, muito provavelmente, esse material oculto estava nos rejeitos, ou seja, o resíduo que sobrava depois que o urânio era extraído. Então era praticamente lixo. Olha que beleza! Perfeito! Custos a menos. Mas como que eles iam pegar esse mineral? Porque eles estavam na França. Esse mineral, especificamente, ele era, deixa eu se não me engano, era da Armênia, né? Então vinha da Boemia, né? Boêmia. Então como é que você vai trazer lá, né? Como que você vai trazer? Eu acho que é Viena, deixa eu ver aqui. Eu tenho que lembrar agora, gente, se é esse o país mesmo. É Áustria, eu falei certo, eu acho que eu falei certo. Mas enfim, então eles tinham que conseguir fazer essa comercialização, esse translado, né, até a França. E sabe o que é o pior, gente? Por isso que eu falo que eu acho que o problema da Marie maior era a xenofobia e não a misoginia. Porque o governo da França, não só com ela, mas com o Pierre também, eles achavam que a França não precisava de intelectuais, de sábios, né? Então, pedir ajuda, contar com o governo para essas coisas, não. Então não dava para contar com esse apoio, mas por sorte eles tinham uma amizade com um professor que fez as comunicações e os trâmites para que o governo da Áustria fornecesse para eles 1 tonelada e providenciasse esse transporte. Então, uma maravilha, né? Então isso tudo foi muito interessante. E claro, se precisassem de mais, eles poderiam negociar por um preço razoável, né? Mas para começar a trabalhar, né, daria certo. Né? Inclusive, um adendo, tá? Eles deram o mineral, mas o transporte, a Marie e o Pierre tiveram que pagar. Então, eles tiveram que usar do bolso das economias que eles tinham, e que não eram muitas, porque N razões, né, que vai ficar para o próximo episódio, mas realmente eles tiveram que desembolsar ali, né? Bom, mas já tinha ali duas coisas resolvidas, né? Então, como obter e como pagar, perfeito, resolvido. Mas aí tinha outra questão, né? Onde trabalhar? Bom, não ia ter jeito, né? Ia ter que ser naquele pequeno ateliê que eles já tinham conseguido a duras custas, né? Sem condições, né? Porque a universidade também não ajudou em coisa nenhuma. Então, isso é uma coisa que irrita, porque depois vocês percebem que mesmo depois, quando a mulher, no caso da Marie, né, faz a descoberta, ganha Nobel, luta na guerra a favor da própria França, não dão nenhuma condecoração para ela, cara. É inacreditável, dá vontade de morrer. Então, assim, cara, eu vou contar depois as histórias pra vocês. É muito difícil se manter imparcial porque dá nos nervos. Então, sugiro que vocês leiam na íntegra para que vocês absorvam e criem as suas próprias opiniões, né? Mas realmente pela narrativa ali é de se enlouquecer mesmo. Mas enfim, né? Voltando aqui ao ponto. Então deu tudo certo. É muito curioso porque no livro tem um trecho que eu acho muito engraçado, que é quando chega a primeira leva da pitblende, né? Então vem o caminhão, né, com o transporte lá de Viena, né? Na Áustria, e desemboca ali, né, toda a pitblende, daí tem ali, né, ai, a sua pitblende amada, né? Eu acho isso muito engraçado, porque eu meio que entendo o que eles querem dizer, porque quem não sentiria isso, né? E era isso, mas curiosamente, gente, uma coisa bem interessante, pelo menos é o que traz na narrativa do livro, tá? Lembrando que o livro que eu tô referenciando aqui é escrito pela filha da Marie e é muito bem documentado com base em cartas da própria Marie, ela escrevia muito, né? Então, tanto coisas sobre si mesmas, mas cartas que eram destinadas ali para os familiares, né? Então é como se fosse um documentário mesmo, né? Apesar disso tudo, de ser uma condição insalubre, um trabalho bem desgastante e, né, enfim, um trabalho extenuante de N maneiras, intelectualmente, fisicamente falando, né, que separa minério não é uma coisa fácil. E ela fez tudo isso aí, cara, fez sozinha. Ela estava muito, muito feliz. É um dos momentos de ápice, assim, de maior felicidade da vida dela, segundo essas narrativas, porque ela trabalha junto com o Pierre, uma pessoa que ela é profundamente apaixonada, é um parceiro de vida, e é um estímulo intelectual imenso, gigantesco, porque você está em busca
da descoberta de uma coisa ali que você sabe que é fascinante, você sabe que tá ali. Você sabe que tá ali. E ela é uma pessoa perseverante, porque demorou para eles conseguirem fazer essas extrações. Então, realmente é incrível, né? Fascinante ali. Ele, ó, até anotei aqui, então foi de 1898 a 1902. Foram 4 anos, né? Trabalhando ali duramente, mas realmente é um dos melhores momentos. Depois que eles ficam famosos, né? Depois que, né, eles ganham o Nobel, né? Enfim, tem uma série de coisas que acontecem ali na vida da Marie. Ela acaba sendo muito sufocada pela atenção que ela acaba ganhando e ela não gosta, porque ela é uma pessoa reclusa. Então ela se irrita porque ela não consegue ter o tempo para trabalhar como ela gostaria, tal como nesse momento enquanto ela ainda era uma anônima, né? Então a narrativa ali que realmente é um momento incrível. Né? Então voltando ao ponto, né? Ela passou ali então 4 anos trabalhando em cima dos minerais para fazer a extração daqueles materiais. Tá? Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era isolar o minério ali, né, e separar os elementos em questão, né, tanto o polônio quanto o rádio, e depois fazer os estudos das radiações que esses minerais, né, que esses elementos químicos, no caso, emitem, né? E era isso. E aí, só reforçando o que eu tinha comentado com vocês, então, nesse momento, a gente não tinha categorização, né, de radiações, então, né, chamar essas energias de ionizantes ou as nomenclaturas que hoje a gente conhece como radiação alfa, beta, gama, isso, né, foi surgir bem depois, tá? A gente nessa época sabia o raio-x, né? Então eles achavam que podia ser uma radiação igual, da mesma natureza. E meio que na verdade, né? A radiação gama é meio que da mesma natureza, só que tem uma origem distinta, né? O raio-x ele vem ali da eletrosfera, é atômica, né? Enquanto que a gama é nuclear e que advém desse fenômeno justamente que eles estão investigando, né? Mas assim, o que eles sabiam que realmente era uma radiação ali muito forte, maior do que as que se tinham conhecimento, inclusive mais forte do que os raios Röntgen, né? Mas, posteriormente, quem deu as distinções foi o Rutherford, mesmo do átomo lá, né? Radiação alfa, beta e gama. Enfim, mas, né, então, uma vez que eles sabiam que eles tinham que fazer a extração e depois o estudo das radiações, a Marie e o Pierre separaram o trabalho, né? Então, o Pierre, ele ia investigar a propriedade que esses elementos, o urânio, o rádio e o polônio tinham, e a Marie ia fazer a obtenção dos sais. Então, ela fez o trabalho bruto, cara. Ela que processava, quebrava os minerais, extraía, fazia a separação química dos materiais. Pô, era um trabalho brutal isso aí, cara, um trabalho de homem, né? Assim, no sentido de um trabalho muito braçal, né? Que exige um porte físico muito maior. O Pierre era um cara grande, né? Mas ele ficou com um trabalho delicado e intelectual, né? Não que ela não tenha feito isso também, né? Mas naquele momento de divisão, era isso, né? Então ela era uma usina humana. E, cara, como eu falei, né, era um negócio lazarento de fazer extração, né? Bem difícil, né? Então eles perceberam que, na verdade, era menos de 1%, como eles haviam previsto. Porque separava, e você não conseguia chegar naquele produto. Mas eles sabiam que estava ali, definitivamente. Porque, cara, o eletroscópio, né, chegava no talo. Então dava para você medir. Era muita radiação. Só faltava um mineral gritar, né, pela emanação. E era justamente por isso que eles continuaram seguindo, porque não, o negócio tá ali. E era muito interessante, porque nesse processo, eles conversando, né, a gente vê os trechos na literatura, que eles ficavam se perguntando, né, caramba, né, como será, né, que é nesse elemento, né? Será que ele vai ser colorido, né? Será que ele vai ser como é o aspecto físico? O Pierre gostaria que fosse colorido. E eles, nossa, seriam surpreendidos que muito além do colorido, né, era luminescente. Era fantástico, né? O rádio, pelo menos, tinha essa característica. E nesse tempo, né, nesses 4 anos de trabalho que eles estavam fazendo, né, desenvolvendo, eles até acabaram ficando um pouco isolados ali da família, né, deles, ali, tanto do Pierre quanto da Marie. Eles têm muita proximidade, tinham laços muito fraternos, mas nesse tempo era trabalho puro, né, eles não... E eram muito discretos, eles falavam como se fosse pouca coisa, né, não sei se era para não chamar atenção ou se porque realmente achavam que era alguma coisa, né, diminuta ali, né. Mas já em 1900, né, então nesse meio termo aí de trabalho, né, pensando e analisando, eles já previam que esse fenômeno de radioatividade poderia ser induzido, porque naquele momento eles estavam investigando elementos que emitiam isso de modo natural. Mas eles já começaram a prever, né, que poderia ser induzido de modo artificial.
Os pormenores eu não sei, tá? Como que eles chegaram nessa conclusão, mas eles já foram prevendo. E, inclusive, curiosamente, uma das filhas da Marie, que é a Irene Julia Curie, né? Ela acabou dando seguimento a esses estudos da mãe e ela fez a descoberta junto com o seu esposo, Frederick, né, Julian, que realmente existe esse fenômeno de indução da radioatividade em materiais que são estáveis. Então, olhem que legal, né? Uma família aí cheia de Nobel. A história deles, assim, é muito legal, gente. Vocês vão ver no próximo episódio. Mas aí, realmente, né? Era um trabalho ali muito cansativo, né? Então, eles começaram a precisar de assistentes, o que era muito difícil por causa da questão financeira, pouco apoio da universidade, mas tinham pessoas interessadas, né? Então, eles conseguiram gente ali para dar uma força. E, inclusive, né, um dos cientistas que estava ajudando, né, que é André de Birn, ele, muito antes da extração do rádio do polônio, ele já prevê um terceiro elemento, ele descobriu um terceiro elemento que é o actínio, que também é radioativo. Então, realmente, né, é uma coisa fascinante ali, né, como esse universo começou a se mostrar para aqueles cientistas, né, e a Marie continuou ali, né, fazendo os preparos, manipulando as soluções para conseguir fazer essa extração. E tem uma coisa, né, o Pierre, ele era mais velho que a Marie, então ele já tinha, muito antes da Marie, todo um preparo científico, ele já era cientista há muito tempo, que foi o que eu comentei com vocês ao longo do episódio, né, então ele já tinha feito outras descobertas, então ele tinha uma confiança, uma consciência, um ardor científico muito mais preciso e aguçado do que a Marie, que estava começando naquele momento, ela estava fazendo seu doutorado, ela não tinha a mesma confiança, então ela errava muito. Errava, tinha lacunas de conhecimento que ela se deparava, que ela tinha que preencher. Então, é um árduo trabalho, né? E aí, né? Perfeito, né? Então, em 1892, 42 meses depois que eles tiveram esse início do processo de extração, ela conseguiu extrair 1 decigrama do rádio, ou rádium, né? Puro. Consegue fazer a medição da massa atômica, que é 225, e lá estava ele, o elemento pronto para ser mostrado, né? Ali, né? O material. E era muito interessante, porque eles ficavam muito angustiados, que eles queriam ver, né? Ficar vendo toda hora. E realmente foi muito lindo, né? Esse momento de extração, porque se deparando com o material, foi para além do desejo do que o Pierre queria, né? Então não era somente colorido, era luminescente, né? Eram pontinhos luminosos espontâneos. E emanava, né? Essa luzinha, né? De dentro, né? Então eram tubinhos bem pequenininhos, com os brilhinhos tremeluzentes ali na escuridão, né? Eles chamam de vagalumes férricos, né? Então realmente era um elemento ali fascinante. E aí você pode estar se perguntando, mas e o polônio, né? O rádio foi descoberto antes do polônio, né? O polônio, particularmente falando, ele não conseguiu ser extraído, ela não conseguiu isolar, porque o tempo de meia-vida dele é demorado, é curto, né? Então ele decai meio rápido e é um processo mais complicado, né? Mas pelas previsões que ela fazia, já era meio que não tinha como não ser, ele não existir, dava para você deduzir. Isso foi feito posteriormente, né, por outra pessoa. Mas o rádio foi um ponto-chave, assim, né? Então, realmente, eles conseguiram ali, né, separar, né, nesse formato de sal, tá? Então, o rádio separado em formato de cloreto, é um pozinho branco, né? Parecia sal de cozinha. Né? E tinha, claro, né, no escuro, essa luminescência. Isso lembra até, né, o nosso querido cloreto de césio, né? E isso é uma coisa que até me intrigava, né? Então, como eu comentei, eu não sou muito boa em química. Eu até fui dar uma pesquisada, né? Mas as coisas, né, os elementos se dispõem de formas diferentes. Então, pode ser em forma de sal, em forma de metal, em forma de N coisas. Achei muito legal. Inclusive, existe o rádio no formato metálico, né? Ela só foi feito uma vez, o isolamento do rádio nesse estado. E nunca mais foi repetido porque não faz nem sentido e é completamente instável, muito perigoso. Não sei como é que a mulher fez um negócio desse aí, né? Mas, enfim, né? Pessoas fascinantes. E a partir desse momento, então, né? Foi provado que, de fato, o elemento existia, né? Fascinante. E nesse meio tempo de pesquisa deles, claro, né? Eles fizeram publicação aí, gente, de 32 artigos científicos ao longo desses 4 anos, tá? Então, trazendo toda, né? Essas descobertas que eles iam fazendo, tá? E realmente foi muito impressionante, porque ao longo do tempo o pessoal foi percebendo, né, que o rádio, além de ter essa característica intrínseca da radioatividade, tinha outras coisas, né? Principalmente o fato de que aquela radiação que emanava daquele material, inclusive era fortíssimo, tá, gente? Então, pequeníssimas quantidades emanavam um volume gigantesco de radiação,
de alta energia, né? E ele tinha essa capacidade de machucar realmente a pele, né? Fazia ferida, fazia machucado, mas também fazia atrofia de tecido, e isso para tratamento oncológico era maravilhoso. Então, né, tão logo ele foi descoberto, ele já teve essa aplicação para a parte oncológica. Foram os primórdios da radioterapia, que inicialmente se chamava curiterapia, quiriterapia, né? Escreve curi, né? Enfim, né? E nesse momento, então, né, ela acabou, né, posteriormente, aí, né, recebeu aí, né, o prêmio Nobel, né, tanto ela quanto o Pierre, por essa descoberta, né, do fenômeno, né, da parte física, né, e depois pela extração dos elementos, né, o Nobel lá em parte da química, que foi exclusivamente dela. E como eles não patentearam a descoberta, o que inclusive é muito nobre, acabou que muitas indústrias surgiram, né, para tanto fazer estudos com isso quanto utilização dos elementos, né? Eles optaram por não patentear porque eles tinham muito essa visão progressista de que a ciência não tem dono, né, e que os conhecimentos, os estudos têm que ser de livre acesso para que eles se desenvolvam, né, e atinjam o maior número de pessoas possível. Eles poderiam ter lucrado muito dinheiro tendo a patente, né, e ajudaria eles a resolver os N problemas financeiros que eles tinham, mas realmente eles tinham, né, uma dignidade aí, muito maior, né, do que os interesses financeiros deles. E claro, né, que posteriormente a isso a gente tem daí todo um decorrer de outros fenômenos sendo descobertos, outros elementos químicos sendo descobertos, né, e mais um trecho gigantesco aí de história a ser narrado. Bom, e até aqui é onde a gente tem então a história da descoberta do fenômeno físico aí da radioatividade. A partir daqui, gente, a gente já começa a permear a história da Marie, do Pierre, né? Dessas figuras icônicas aí que fizeram a descoberta desse fenômeno. Mas como esse episódio trata-se da gente discutir apenas o contexto histórico do descobrimento, então para nós hoje isso é o suficiente. E aí no próximo episódio eu vou trazer então na íntegra para vocês, né, toda a descrição ali da biografia dela. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham conseguido sentir um pouco dessa energia de literalmente, né, né, essa energia que irradia, né, de quando a gente para pensar sobre esse fenômeno físico, né, como ele foi descoberto, porque realmente é muito impressionante, né? Eu fico muito surpresa, né, como essa coincidência do urânio já ter sido descoberto antes, nem se sabia que ele tinha essa característica, e essa somatória, né, de coisas acontecerem para a gente concluir o fenômeno físico que hoje a gente conhece e não vive sem, né? Nossa sociedade hoje não tem como ser a mesma sem o uso de tecnologia nuclear, eu sempre digo isso. Para quem me acompanha no TikTok, no Instagram, ano passado eu fiz um vídeo ilustrando um pouco desse fenômeno físico do Becquerel. Então eu peguei um filme radiográfico de dentista, né? E eu tenho um minério de maltonita que tem urânio, né, na composição, que eu ganhei do Bruno, meu amigo, né, lá do Nuke Nerd. E eu repliquei, né, o experimento e deu certo. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu me senti o próprio Henri Becquerel. Foi muito legal, então tem um videozinho lá, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois. Deem uma procurada, porque ficou bem bacana. Enfim, né, então espero que vocês tenham curtido, né, sentido essa energia aí irradiante até vocês. E se vocês tiverem sugestões, né, ou quiserem acrescentar comentários, ou, né, enfim, alguma correção, alguma coisa a mais aí que vocês queiram pontuar, fiquem muito à vontade, né, podem me contactar aqui. Eu demoro para responder, não vou prometer mais as coisas, porque eu prometo e não cumpro depois, né? Mas eu sempre tô de olho de alguma maneira, tá, gente? Então, me contactem aí, me passem suas mensagens, né? E espero que a gente se encontre no próximo episódio, pessoal. Um abraço irradiado e até a próxima!